Olá, bom, eu quero falar sobre treinamento. O que muitas vezes as pessoas não conseguem entender, que treinamento é extremamente necessário para uma igreja em células. Pela nossa igreja ser uma igreja em células, e eu vou te explicar isso, em células e com células. Tem igrejas que tem algumas células, e a igreja inteira, muitas vezes ela é em grupos, porém, grupos missionários, e ela não tem células num total. Então, uma parte da igreja, 20% da igreja é em célula, 30% não participa nem de grupo, nem de célula, e 50% está em grupos. Então, o que é importante? Conquistar essas pessoas. Se você não consegue conquistar essas pessoas, vai ser muito difícil a sua igreja se tornar uma igreja em células, que seria uma igreja totalmente em células, que as pessoas vêm a naturalmente participar da célula. Então elas já não são mais convencidas, entendeu? Uma igreja em célula, você não convence ninguém a estar participando de célula, porque ela entende que a célula é a forma de ser igreja. Uma igreja com células, você tem que convencer as pessoas. Esse é um processo. Eu trabalho muito essa questão da transição, dando treinamentos para pastores e para a igreja, para a liderança. É uma mudança de mentalidade. É quando você vê que todo crente, ele pode ser sim um ministro da palavra de Deus. Não estou dando uma nomenclatura, estou falando ministro como aquele que ministra algo às pessoas, no caso o evangelho, no caso a salvação. Então, quando você enxerga isso, você não precisa mais ser convencido. Aonde quer que você vá, você entende que é uma possibilidade de ganhar almas. E você passa a entender também que se você é do Senhor, a sua casa é do Senhor, o seu carro é do Senhor, a sua vida é do Senhor. Então, tudo é em prol desta razão de ministrar a palavra de Deus. Então, para uma igreja em célula, é natural entender isso. Ele não acha um sacrifício uma vez por semana estar indo na célula. Mas uma igreja com células e grupos, missionários e uma parte que não participa de nada, que é essa mescla que é mais complicada, ela tende muitas vezes, se ela não perseverar, então você pastor, você líder, você precisa perseverar, continuar, insistir em aprender e desenvolver o teu conhecimento, o teu crescimento intelectual, para conseguir desenvolver essa igreja para uma igreja em células. E aí você vai ver que esse crescimento vai ser natural. Não vai ser mais algo forçado, não vai ser mais algo empurrado. Vai ser natural no louvor, vai ser natural na abertura de culto, vai ser natural no meio da palavra. A igreja se torna uma igreja conhecedora desses requisitos e ela deseja ouvir sobre isso. Lá na nossa igreja, quando eles vão em qualquer trabalho que não fale de célula, eles já logo falam, mas não falou nada de célula, não falou nada da nossa vivência. Eu tirei esses minutinhos essa semana para falar sobre isso, em igreja com células e igreja em células. Essa é a diferença. Eu torço para que a tua igreja se torne uma igreja em células, porque a gente brinca que a igreja em células não gasta R$1 se não for para ganhar uma alma, se não for com uma segunda, uma terceira intenção em ganhar mais uma pessoa para o Senhor. A gente não faz nada que não seja para isso. Eu estou muito feliz que essa semana nós batizamos 63 almas e eu quero contar um milagre para vocês, que a gente fechou o tanque e não para de aparecer pessoas falando, eu quero ser batizada, não deu para mim estar no dia do batismo, e eu não quero esperar até o dia do próximo batismo, por favor, abre o tanque, eu quero ser batizado. Nós já batizamos 143 almas, e domingo eu tenho um batismo, hoje eu tenho outro batismo, domingo eu nem sei se não serão mais do que 1, ou 2, ou 3, depende muito do que o Espírito Santo vai desejar naquele momento. Então é natural isso, o Senhor ele começa a falar para você assim, joga a rede do outro lado e você vai
ver possibilidades, pastor, líder, em ganhar muitas almas para o Senhor. E não só batizá-las, mas torná-las fornecedoras da palavra. Isso vai fazendo com que a igreja seja contagiada por uma unção de salvação. Na nossa igreja natural, todos os cultos têm muitos visitantes, todos os cultos têm muita gente para ser salva, então a média é de no mínimo 10 pessoas salvas. Mínimo. A gente fala assim, quem quer Jesus? Hoje é seu dia. Não precisa insistir, não precisa de música, não precisa de gente de fora, sempre somos nós que ministramos mesmo. E quando você fala isso, as pessoas já vão se rendendo. É maravilhoso isso. Isso é uma igreja em célula, é uma igreja viva. Te convido a viver isso, a viver essa experiência. Dá o seu like, se inscreve no canal. Eu penso que essa semana ainda eu vou gravar mais alguma coisa. Deus abençoe.